Voltamos. Vamos voltar já tratando do julgamento das transgressões disciplinares do Decreto 12.112 de 1980. O decreto que trata sobre o regulamento disciplinar dos policiais militares do estado de Santa Catarina, mais conhecido como RDPM. Nós tratamos ali na aula passada meio que uma introdução sobre esse decreto. Elencamos alguns pontos importantes para vocês começarem a entender a dinâmica do decreto. E agora nós vamos adentrar na parte de julgamento das transgressões disciplinares. Antes disso, já pegou o teu café? Já pegou a tua água? Vamos tomar um pouquinho? Para que nós nos mantenhamos firmes e fortes. Eu em te ajudar a almejar a tua aprovação e você em conquistá-la. Gente, na parte de julgamento das transgressões, antes da gente adentrar, né, nessa parte, a gente tem que analisar para saber se o ato do policial configura uma transgressão disciplinar ou não. Nós temos que analisar em 4 parâmetros, em 4 viés, tá? Primeiro, vamos analisar o antecedente do transgressor. Ele já cometeu outras infrações? É a primeira? Ou realmente ele tá cagando pro lance? Então, vamos analisar a transgressão, né? Vamos analisar o passado, o antecedente do transgressor. Segundo, causas determinantes. Por que você fez isso? Qual é o motivo implícito ali? Qual foi o motivo? Qual foi a causa que determinou que você fizesse isso? Por quê? É importante a gente analisar as causas. A gente vai ver que a gente tem causas de justificação. Que daí, diante dessas causas, o policial ele não vai responder. Então, por isso que as causas, a causa é uma das coisas a serem analisadas antes da gente aplicar as penalidades, tá? Então, primeiro, antecedentes do transgressor. Segundo, as causas, o motivo que fez ele tomar aquela ação. Terceiro, a natureza dos fatos ou dos atos. E quarto, as consequências que aquele ato trouxe, né? Que aquela ação trouxe para o mundo jurídico. Então, a gente tem que analisar 4 coisas: antecedente do transgressor, o motivo ou a causa que fez com que ele praticasse aquela ação, a natureza dos fatos ou dos atos e a sua consequência no mundo. E aí, a gente vai analisar agora se essas causas foram causas de justificação. A lei traz um rol, tá? Um rol de 7 causas excludentes ou causas de justificação. Se o policial cometeu aquele ato, aquela ação ou omissão baseada em uma dessas causas, a gente vai ter a exclusão ou justificação da ação e a gente não vai aplicar, né? Ele não vai ter punição. Primeiro ato aí, que será um ato de justificação ou exclusão, é na prática da ação. Então, eu estou na ação policial militar, aquilo foi necessário para que eu contivesse uma determinada situação. Eu tive que usar da força para controlar aquela conduta ilegal. Segundo ponto, no interesse do serviço ou da ordem pública. Terceiro, em legítima defesa. E aqui a legítima defesa a gente vai entrar no mérito própria ou de outrem, tá? Em obediência à ordem de superior. Claro que você vai analisar, já falamos sobre isso, se essa ordem não é ilegal, tá? A ordem ilegal não se cumpre. Se a ordem foi legal e essa ordem acabou ocasionando uma situação de punição disciplinar, a gente vai analisar essa obediência que foi tomada ali à ordem de superior. Quinto ponto, se usado meio imperativo ou violento para compelir que o subordinado cumprisse o ato. Aqui funciona como uma coação, mas vamos colocar a coação em várias aspas. Aqui é como quando, por exemplo, acontece com frequência do policial na rua, diante de uma situação, colar a placa. O que é colar a placa? É não saber o que fazer. A gente é treinado, a gente é colocado em situações de muito estresse, a gente é colocado em situações que a gente tenha que tomar decisões em fração de segundo e decisões assertivas. Porém, entretanto, todavia, gente, a rua ela é muito dinâmica.
Você atende 30 ocorrências de Maria da Penha, nenhuma ocorrência de Maria da Penha será igual a outra. Então, a rua é muito dinâmica. Em uma situação ou outra, vai acontecer uma situação que o policial ele não vai saber o que fazer. E dependendo da pessoa, ela vai travar, ela vai colar a placa. Colar a placa é travar, ter aquela paralisia momentânea e não saber o que fazer. Nesse momento, é como se esse ponto 5, que fala usar de meio imperativo, tentem visualizar assim, o policial travou, e o colega dele chegou e deu um saculejo nele. Acorda, acorda, faz alguma coisa. Entendeu? Não no sentido de chamar a atenção, mas no sentido de trazer ele de volta pra realidade. Dá um tapa na cara dele. Dá um tapa e fala, mano, volta, me ajuda, tamo junto, tamo aqui. Tá? É nesse meio. O usar de meio imperativo. Eu tô dando um exemplo, assim, bem esdrúxulo para que vocês consigam entender, tá? Por motivo de força maior ou em caso de ignorância, desde que não atente contra o patriotismo, a humanidade e a probidade, tá? E aí a gente tem as situações atenuantes e as situações agravantes. Nas causas de justificação, vocês leiam ela ali, acho que umas 3 ou 4 leituras vocês já vão conseguir massificar ela. Eu só preciso que vocês não confundam causas de justificação e excludente com causas atenuantes e causas agravantes, tá? Causas atenuantes são aquelas causas que vão diminuir a pena. E causas agravantes são as causas que irão aumentar a pena. As causas de justificação ou de exclusão, elas não vão aplicar pena alguma ao policial militar, tá? Então, causa de justificação e exclusão, não aplico pena alguma. Causa atenuante, eu aplico uma pena, mas eu vou diminuir essa pena. E causa agravante, eu vou aumentar essa pena, tá bom? Quais são as causas atenuantes que tá aí no teu material? Bom comportamento. Então, tudo aquilo que você vê que é bom, eu vou diminuir a pena. Bom comportamento, relevância dos serviços prestados para evitar mal maior, em defesa própria. Falta de prática no serviço, isso acontece muito com o recém-formado, né? Eu, por exemplo, acabei de entrar na polícia, tenho só 2 anos de polícia, então muita coisa eu não vou saber fazer. Muita coisa eu fiz por não saber como fazer. Então, analisando esses pontos, eu vou ver ali uma possível diminuição de pena. E as causas agravantes, que aumentam a pena, mau comportamento, é o contrário, né, da que diminui, o bom comportamento. Prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. Então, eu vi que o policial, ele teve uma conexão de 2 ou mais transgressões naquele período de tempo, eu posso aumentar a pena. Reincidência, mesmo que só punida verbalmente. Então, eu tive uma verbal e tive uma outra punição, mesmo que a primeira tenha sido verbal, configura reincidência. Conluio de 2 ou mais pessoas. Praticada durante o serviço, muito cuidado. Na presença de subordinado, eu fiz coisa errada e ainda fiz coisa errada na presença do meu subordinado, eu sou o cabo e eu fiz uma coisa errada na presença de um soldado, já estou ensinando o soldado o caminho errado. Abuso de sua autoridade hierárquica, praticada com premeditação, então eu calculei, eu planejei tudo aquilo. Na presença da tropa, também, a mesma ideia da presença do subordinado. E na presença do público. Essas são as causas atenuantes e agravantes. Também é bem tranquilo isso aqui. Eu acho que você não vai se bananar muito, não. Cuidado só para não confundir justificação com atenuante e agravante. Eu acho que esse é o principal ponto, tá bom? E agora a gente vai entrar nas classificações das transgressões. Gente, as transgressões, elas vão se classificar em 3, né? Média, leve e grave. Quem classifica o nível das transgressões é a autoridade que vai aplicar a sanção. Tá? Então, o responsável por aplicar a sanção é quem vai determinar se é leve, se é grave ou se é média, leve ou grave, tá? A leve, que o primeiro nível é o nível da leve, a lei prevê uma advertência e é de até 10 dias de detenção. A gente vai já ver a diferença da detenção para a prisão. Mas já deixando um spoiler para vocês vão gravar a palavra-chave. A detenção, ela não prevê o confinamento. A prisão, ela prevê o confinamento. Então, a detenção, eu não vou ficar presa em um ambiente. A prisão, eu vou ficar presa. Então, é a ideia do confinamento. Então, a classificação no nível leve é de advertência e até
10 dias de detenção. Eu não posso passar de 10 dias, mas pode ser 8, pode ser 6, pode ser 3, pode ser 1. O prazo máximo que a lei prevê é de até 10 dias. Se for média a punição, aí eu tenho, não é mais a advertência, eu tenho a detenção. E essa detenção é de até 10 dias de prisão. Então, presta atenção. Anota aí no teu material. Na frente de leve, escreve advertência. Na frente de média, escreve detenção. Já viu que tem uma diferença? A primeira é advertência, a segunda é detenção. Na leve, a advertência é de até 10 dias de detenção. E na média, a detenção é de até 10 dias de prisão. Na grave, eu tenho uma prisão. Então, a primeira eu tenho uma advertência, na leve eu tenho uma advertência, na segunda eu tenho a detenção e na terceira eu tenho a prisão. E na grave, a prisão é até a exclusão do bem da disciplina. Então, é a pena máxima, a exclusão a bem da disciplina, tá? Então, na grave é aquela que afeta o sentimento do dever, honra pessoal, pudor, decoro da classe, desde que não sejam crime. Se atentem a essa observação. Causa de justificação, tem aí na tabelinha do teu material, só para reforçar aquilo que eu já falei, para você não confundir as três. Causa de justificação são excludentes da sanção administrativa, não vou aplicar pena alguma. Atenuante, eu vou diminuir a pena e agravante, eu vou aumentar a pena. Beleza? Agora, a gente vai entrar na punição, das punições disciplinares. Gente, as punições disciplinares têm como objetivo fortalecer a disciplina, porque se a gente vive num ambiente que não tem responsabilidade, vira oba-oba. Então, eu não vou ter uma disciplina ali, né? Eu não vou ter uma obediência se eu não punir. É igual o teu filho. Se tu não castigar o teu filho, se tu deixar ele sendo criado a Deus dará, ele não vai saber o que é limite. Então, ele vai querer fazer tudo, porque ele não tem imposição de punição, não tem o castigo, né? Então, a gente precisa na nossa sociedade do castigo, porque só com castigo a gente entende o que é errado. Da mesma maneira, na ideia do militarismo, né? Então, o objetivo da punição é fortalecer a disciplina e o ato educativo, né? Ao punido e a sua coletividade, para que ele entenda, por meio da punição, que aquilo é errado e que ele não pode fazer. Tem um ditado na polícia que é muito usado: o óbvio precisa ser dito, para que a gente entenda que aquilo realmente é errado. E aí a gente tem 5 punições, né? A gente falou ali da classificação das transgressões, que é leve, média e grave. E agora a gente vai entrar na classificação ali das penalidades, né? Das punições disciplinares, que são 5. A primeira delas é a advertência. Gente, a advertência é a única que não vai influenciar no comportamento do policial militar, tá? A advertência também chamada é a de admoestação verbal. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas pode vir também na tua prova esse termo, tá? A segunda é a repreensão, que é uma censura enérgica. E a repreensão, ela vai ser publicada em boletim interno, tá? A gente não tem essa previsão do boletim interno na advertência. Na repreensão, a gente tem que sim a previsão dela ser publicada em boletim interno. Detenção. Detenção já vimos que não pode passar de 30 dias. E a detenção, qual é a diferença da detenção para a prisão? A detenção não tem a ideia do confinamento e a prisão eu tenho a ideia do confinamento. Prisão. A prisão, eu tenho a prisão normal e eu tenho a prisão em separado. Também não pode ultrapassar 30 dias. A prisão normal, gente, geralmente ela é feita dentro do batalhão ali. E você fica dentro do batalhão, mas você fica circulando pelo batalhão. Então, você conversa com um sargento, você conversa com um cabo, você conversa com as pessoas ali que trabalham no batalhão. A prisão em separado, você é feito também dentro do batalhão, mas em uma sala, né? Separado. Você não tem contato com outras pessoas. Então, você tem a prisão em separado. E o licenciamento e exclusão a bem da disciplina, certo? São as 5 penalidades
prevista. E aí no teu material tem, né, o quadrinho com todas as 5. Vamos dar uma lida aqui, vou ler junto com vocês. Detenção até 30 dias, já escrevi aí embaixo, não tem confinamento. Cerce a liberdade, porém o PM permanece no quartel ou outro local determinado. Não fica confinado, é a ideia do confinamento. Mesmo estando detido, o PM tem um dever de comparecer aos atos e instruções. Tem uma observação aí que o Rafael colocou. Bizu, oficial e aspirante podem, não é que devem, eles podem, circulem e o podem, cumprir a detenção em casa. Quem? O soldado? O cabo? Não. O aspirante e o oficial. Vamos para a próxima, que é a prisão. Já coloca a observação aí, tem confinamento. Nesse caso, existe sim o confinamento, existe divisão por círculos. Soldado com soldado, oficial com oficial. Se a prisão for até 48 horas, o oficial e o aspirante podem cumpri-la em casa também. Olha só, na detenção eu não tenho esse prazo, tá? Mas na prisão eu tenho sim. Se a prisão for até 48 horas, ele pode cumprir em casa. Se for subtenente e sargento, eles ficarão em um espaço chamado de prisão de subtenente e sargento. Tem uma observação aí também que o Rafael colocou. As demais praças, soldados e cabo ficarão fechadas no xadrez. E se a OPM não tiver, então, a autoridade que aplicou a sanção, solicita ao escalão superior outra OPM para que o punido cumpra a pena. Então, vocês já viram que o tal do soldado e o cabo, no caso as demais praças ali, né, tirando o subtenente e o sargento, eles vão ficar no xadrez. O subtenente e o sargento, eles ficarão em um espaço chamado de prisão de subtenente e sargento. O praça e o cabo, o soldado e o cabo, desculpa, eles irão ficar no xadrez. E se o batalhão, se aquela OPM não tiver um espaço para isso, eles são remanejados para outra OPM para que eles cumpram. Para que cumpra-se a determinação. Próxima, prisão em separado. Só cabe às praças inferiores ao subtenente. Ou seja, só beneficia subpraças especiais. Nesse caso, até as refeições serão em separados. Esse tipo de sanção não pode exceder a metade da sanção. Ou seja, se o PM pegou 4 dias, ele só pode ficar 2 dias em prisão em separado. Tá? Licenciamento é para praças sem estabilidade. Lembra da estabilidade? Menos de 10 anos. Praça sem estabilidade, menos de 10 anos. Então, eu vou aplicar o licenciamento. Consiste no afastamento ex officio. Lembra de ex officio? Afastamento obrigatório. A administração pública, quem mandou você ser afastado? Do policial militar das fileiras da corporação. E a exclusão a bem da disciplina é aplicado aos aspirantes e praças com estabilidade. Praças com mais de 10 anos e o praça quando ele for segundo tenente. Serão licenciados excluídos se cometer a transgressão estando em comportamento mau, a gente vai estudar os comportamentos, e se condenado por crime militar ou crime comum, salvo nos casos de crime culposo. Isso tudo que eu li para vocês, eu passei rápido porque tá no material e já tá na tabela, bem destrinchado e bem organizado para vocês. Tá bom? A gente vai entrar agora em níveis de aplicação da sanção. Na verdade, é o que eu já falei para vocês, mas tá aí no teu material mais organizado, né? Leve, média e grave. Leve, o mínimo é a advertência, o máximo é detenção de 10 dias, a média, o mínimo é a detenção, o máximo é a prisão de 10 dias, e na situação, se for no grave, o mínimo é a prisão e o máximo é o licenciamento, a exclusão, a bem da disciplina. Já falei isso pra vocês, mas tá aí na tua tabelinha mais organizado, tá? Lembrando que a detenção e a prisão são de, no máximo, 30 dias. Não pode passar de 30 dias. Tanto a detenção quanto a prisão, tá? Se o PM cometer só uma, receberá só uma sanção. Se cometer mais de uma transgressão, porém sem conexão entre elas, então ele vai responder de 2 formas. Uma punição para cada transgressão ou a menor punição com agravante da maior, mas quem vai aplicar a penalidade vai determinar essa situação. Tem umas outras observações aí no teu material em relação à aplicação
que estaremos tratando ali do boletim interno, né? A parte da publicação do boletim interno, que são as normas para cumprimento da sanção. Em regra, o cumprimento da sanção disciplinar inicia-se com a punição publicada em boletim interno. Porém, vai existir exceções, né? Quando? Quando que essa sanção será cumprida de imediato? Quando houver presunção ou indício que realmente aquele PM cometeu o crime. Gente, não tem como duvidar. Realmente ele cometeu o crime. Presunção ou indício de que ele cometeu o crime. Se o PM estiver embriagado em serviço, que aí não tem pra onde correr, né, minha gente? Aí acontecia muito isso antigamente, né? Antigamente, os policiais... A polícia antiga, né? Que o primeiro maluco que passava na rua perguntava se queria trabalhar, se queria servir, e essa pessoa aí, então a gente não tinha um nível de instrução muito alto, não tinha um nível de exigência e cobrança. Os policiais eram expostos a uma escala de trabalho extremamente árdua, cansativa. Os antigos contam pra gente que os bancos das viaturas eram soldados, não soldados policial, soldados, né? Grudados mesmo, pregado, fixo, para eles não reclinar o banco e nem sequer poder descansar. Então, realmente era uma polícia antigamente muito sofrida, de muita exploração mesmo. E os policiais, para aguentar jornadas exaustivas de trabalho, acabavam se embrenhando em vícios, né? Acabavam bebendo muito e tinham-se muitos policiais alcoólatras. E diante desse cenário, a gente tinha essa ideia do policial sempre trabalhar embriagado, e por isso que a gente prevê essas ideias. Hoje parece pra gente meio que óbvio, não vou trabalhar embriagado, mas antigamente a gente tinha um outro cenário, né? Era uma outra polícia. Então, se o PM estiver embriagado em serviço, se o PM estiver sob ação de psicotrópicos em serviço, quando houver necessidade de averiguações, e quando houver necessidade de incomunicabilidade do PM, ou seja, eu preciso deixar ele incomunicável. Gente, essa parte de incomunicabilidade a gente sabe que a Constituição, ela fala que não pode, que o preso não pode ter a incomunicabilidade. Mas o policial militar, ele é um ser à parte, ele é uma outra pessoa. Então, a gente vai aplicar essas coisas sim, tá? Não se assustem. A linha constitucional, vocês vão ver isso aqui que é proibido, mas aqui para a legislação, ele prevê sim a incomunicabilidade, tá bom? O decreto prevê essa incomunicabilidade. Eu falei, eu nem tinha visto essa observação do Rafael, ó. Sabemos que no Código Penal não existe a figura da incomunicabilidade do preso. Porém, no Código Penal militar existe sim. Realmente, nós somos seres à parte. Se a sanção aplicada for de prisão, detenção de até 72 horas, ela poderá ser feita sem a publicação no boletim interno. Em regra, sabe-se que o PM que está afastado só é punido quando volta ao serviço. Salvo, eu tenho essa exceção, tá? Então, marca texto aí, full. Quando que eu vou aplicar se o PM estiver afastado? Se for preciso preservar a disciplina e o decoro. Lembrando, quem vai analisar tudo isso é quem está aplicando a sanção. Quando houver duas autoridades competentes para punir o PM, aplica-se, claro, a autoridade superior. Quando a autoridade não for competente para aplicar determinada sanção, ela envia o caso junto com o seu posicionamento. Eu não sou a responsável, mas eu vou enviar o caso para o superior, junto com o meu posicionamento para quem tem a competência de aplicar aquela sanção. Exemplo, comandante do batalhão envia a ocorrência para o comandante-geral para que aplique o licenciamento também da exclusão da disciplina, porque ele não pode aplicar. Mas ele vai enviar para o comandante-geral junto com a opinião dele ali em relação àquela sanção. Modificação na aplicação das punições. São duas autoridades que são competentes para modificar uma sanção. Primeiro, a autoridade que aplicou a sanção. Só a autoridade que aplicou a sanção, ela tem a capacidade, a competência de mudar a pena que ela aplicou. E segundo, a autoridade superior que a aplicou, desde que ela seja competente. Isso aqui também é meio que óbvio, né? Não tem muito que a gente se agarrar aqui. A gente tem 4 tipos de modificação. Primeiro é a anulação, segundo é a revelação, terceiro é a atenuação, que a gente já viu que é quando vai diminuir, e quarto a agravação, que é quando eu vou aumentar. Então, a anulação, eu vou tornar o ato sem efeito. A sanção aplicada ela não vai ter efeito nenhum. Nesse caso, anula-se os registros do assentamento. Aquilo é como se nunca tivesse existido, sumiu.
Será anulada quando, no caso, for verificado injustiça ou ilegalidade. Então, prestem atenção nos dois is da anulação: injustiça ou ilegalidade. Como já foi visto, qualquer autoridade pode aplicar a sanção, porém o governador e o comandante-geral da PM podem anular a sanção a qualquer tempo. Se atentem a isso, viu? Isso é uma bela questão de prova. O governador e o comandante da PM, ele pode anular uma sanção a qualquer tempo. As demais autoridades podem anular a sanção somente até 60 dias da sua aplicação. Então, somente governador e comandante-geral anulam a qualquer tempo. Passou 3 anos, eles anulam. As demais só podem anular após 60 dias. Depois, passou 60 dias da sua aplicação. Apliquei hoje, conto 60 dias. Passou 60 dias, eu não posso mais anular. Só governador e comandante-geral. No caso da revelação. Revelação é suspender a sanção. A sanção vai ser suspensa e quando? Quando atingidos os objetivos, independente do tempo cumprido, quando houver passagem de comando, no aniversário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e em data nacional, desde que já tenham cumprido pelo menos metade da sanção. Então, na última aí, né, que é em data nacional, em festividade nacional, desde que já tenham cumprido pelo menos metade da sanção. Quem estava em detenção e agravou para a prisão terá descontado os dias em que esteve detido. Essa é uma observação que o Rafael colocou ali. E a gente tem a atenuação que eu já expliquei para vocês e o agravamento das penas que eu também já trouxe ali para vocês. Encerramos esse bloco agora, vamos voltar no próximo bloco na parte de comportamento dos policiais militares. Aí a gente vai entrar na parte de comportamento mal, insuficiente, bom, ótimo e excepcional e vamos destrinchar mais a parte dos comportamentos, tá bom? Volto daqui a pouco, espero vocês, não sai daí.